Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento. Nós que estamos gravando esse culto e você que está agora recebendo em sua casa, na sua sala, no seu quarto ou em outro lugar onde você, através da mídia, está fazendo acontecer mais uma vez a igreja, não é? Nós, desta maneira, irmãos, estamos mantendo a realidade da igreja, cujos templos somos nós, cujo templo, no entanto, é uma bênção que Deus nos concede para nos reunirmos e por isso nós temos falta e precisamos, não é, desta reunião por causa da comunhão. O culto precisa também ser coletivo, mas com a graça de Deus nós temos certeza que vamos voltar dentro das medidas que são possíveis e precisam ser tomadas. Estamos, portanto, anunciando que para a próxima quarta-feira, com a permissão de Deus, nós estaremos fazendo de volta os nossos cultos presenciais. Talvez ainda fiquemos umas 2 quartas-feiras antes de voltarmos para o domingo, né, como chegamos a fazer já dentro dessa pandemia uma vez passada. Nós estamos, então, na certeza, irmãos, de que estamos tomando as medidas certas, respeitando, obviamente, as outras igrejas que já voltaram. Agora, de qualquer forma, não é? As medidas restritivas elas terão que continuar. Separação nos bancos, o uso de máscara durante o culto, a medição de temperatura na hora da entrada, não é? Também o álcool gel para se usar nas mãos e o se evitar, depois que terminarmos o culto, né, nós ficarmos conversando por muito tempo. Ainda temos que tomar essas precauções, né, à luz daquilo que está acontecendo e agora envolvendo até gente bastante mais próximas a nós. Então, entendemos que com isso nós estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo, mas com certeza vai ser bom voltar, né, ainda que de uma forma um tanto ou quanto parcial, mas é assim que nós vamos começar para chegarmos até aquele momento quando não mais precisaremos de máscaras e as restrições terão acabado. Que o Senhor receba, meus amados e minhas amadas, em Cristo Jesus, este culto, que a nossa adoração seja dada através do nosso coração, portanto, o culto em espírito e em verdade, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de trabalhar conosco e em nós nesse momento. Estamos, então, encerrando as programações do mês da família. O irmão Eduardo falou pela manhã, vai falar agora, encerrando o seu assunto, o seu tema extremamente importante sobre a questão dos alvos da família cristã, do cristão, para vivermos a vida. E nós agradecemos ao irmão Eduardo pela sua disponibilidade, o seu trabalho, a sua grande pesquisa. Percebeu-se, né, que houve muita pesquisa pelo que ele fez, e a gente agradece a Deus por esse tipo de cuidado, né? Aquelas pessoas que são chamadas e que estão envolvidas em nos trazer as orientações do Senhor, tomam também, fazendo o que é a sua parte. Estamos desde o primeiro domingo com casais dirigindo o nosso culto e não podia ser diferente. Esse último domingo vamos voltar então a palavra a irmão Joaquim e irmã Simone, que dirigiram o culto durante a manhã e agora estarão dirigindo mesmo à noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês que estão nos assistindo nessa noite. E quero deixar aqui uma lembrança que nós tivemos de manhã, que é falar que o nosso querido irmão Eduardo falou do prosseguirmos, né, para o nosso alvo. Nós relembramos como prosseguir para o nosso alvo. E ele continuará falando, nos abençoando de como esse alvo, quão alvos são abençoados por Deus. Qual será esses alvos? Eu sei que muitos de nós já sabemos, mas é bom sempre nós estarmos relembrando juntos. E nós vamos, junto com ele, hoje também relembrar e aflorar isso em nossas mentes, porque nós estamos precisando, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, às vezes nós nos esquecemos de como a gente tem algo importante para a gente não esquecer, nos envolvendo com outras coisas. No nosso texto de introito, nós vamos estar lendo 2 Coríntios 2, 14 e 15, que diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo,
e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém. Vamos por HCC 228 com o nosso irmão Valci. Boa noite, amada igreja. A Deus demos glória. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Salmo 148, 13. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos agora estar ouvindo o Ineto. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um que está participando deste culto nesse momento. Poder cantar cânticos ao Senhor nesses dias difíceis tem sido algo renovador. Eu quero deixar o Salmo 91, versículos 1 e 2, que diz:
A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Que esse seja o lugar da tua habitação e que o Deus, Criador de todas as coisas, fortaleça o teu coração essa noite. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. As forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Que os mares, mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e cantarei. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e cantarei. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Quão formosos são os teus caminhos, quão maravilhosa é a tua lei. Não tenho para onde ir, prefiro estar contigo, pois só tu tens palavras que me trazem vida eterna. Nem só de pão eu viverei, mas a tua palavra, Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e cantarei. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Oh, oh, tu és santo. Oh, tu és santo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18.
Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oremos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos na Tua casa, Pai, louvando a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que estão em casa assistindo, Pai, os cultos online. Pai, que nós possamos, Pai, sempre seguir adiante, Pai. Perdoe, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Trocar aqui o óculos, que quando você passa dos 50 km, você tem que usar 2 óculos, que eu ainda não me acostumei com bifocal. Confissão. Muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. Provérbio 19, 21. Momento de oração com o pastor Valdemir. Sejamos agradecidos. Agradeçamos porque estamos vivos e tendo condições de assistirmos os nossos cultos online. Agradeçamos porque estamos vivos e temos sido pão de cada dia. Agradeçamos porque estamos vivos e pela esperança que temos em Jesus Cristo. Agradeçamos por nossa igreja que está tendo recursos para manter os seus compromissos, graças à sua participação, à sua lealdade, meu irmão, minha irmã, à sua igreja e à sua fidelidade a Deus e a sua palavra. Há vários membros da igreja se sentindo ansiosos para retornar aos cultos presenciais, e que bom que assim seja. Temos procurado decidir sobre isto, mas sob a sabedoria do Espírito Santo, sempre com a responsabilidade de pensar em nós, mas também pensar nos outros. Senhor, és o dono desta igreja, então ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Olha pela tua igreja para que, sob a tua direção, sob tua orientação, batalhemos enfrentando de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer esta escuridão. Ajuda-nos a não perdermos, por causa dos nossos próprios problemas, a sensibilidade para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Ah, Senhor, tem misericórdia dos que vão morrer ainda esta noite. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria aos nossos governantes. Abençoa os políticos que realmente querem o bem deste país. Senhor, que o espírito do divisionismo perca força em nossa nação. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua, da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoa o Júnior Afani, do projeto Resgate, com o novo desafio da Casa de Acolhimento, sob a direção deles. Abençoa a nossa ação social,
as diretoras desse departamento, que tem sempre as suas mãos estendidas aos necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas. Tem piedade da humanidade. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Abre portas, Senhor, para uma vacinação mais ampla e necessária e eficaz. Olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa terceira idade. Obrigado, Senhor, pelos que fazem acontecer os fatos do Teu reino aqui na Tua igreja. Ouve-nos agora quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Oremos pelos pais e mães de oração, esse grupo de irmãos e irmãs que estão apadrinhando espiritualmente os nossos jovens, colocando-os sempre diante da misericórdia do Senhor. Seguindo a primeira letra do seu nome, nós temos grupos de pessoas pelos quais nós estamos orando no que chamamos de nossa lista de intercessão. Então, conforme a letra do seu nome, procure esse grupo. Eles estão no celular através dos 2 grupos da igreja, mas talvez você já tenha anotado isso numa folhinha de papel, num caderno, ou já memorizou os nomes. E esse é o momento que nós vamos continuar diante de Deus, pedindo mais uma vez pelas vidas dessas pessoas. Aos que são membros da nossa igreja, aos que não são, aos que estão com Covid-19 e outros com outras enfermidades. Lembremos-nos outra vez do corpo de Cristo no Paquistão. Os irmãos poderão aí abrir os olhos para acompanhar as informações também através do nosso slide. O Paquistão continua se fortalecendo na lista dos países que mais perseguem, em nome do islamismo, aos não muçulmanos. Estão chegando ao Ocidente as confirmações das queimas e derrubadas de casas de famílias cristãs motivadas por razões religiosas. William Assir, um jovem cristão, após trabalhar duro e economizar muito, conseguiu ver concretizado o seu sonho, ter seu próprio terreno e a sua casinha.
Ele comprou para morar com sua mãe um terreno com uma pequena casa de um conhecido líder muçulmano, proprietários de terras. Tariq Hussain, o proprietário muçulmano, vendeu a William o terreno e a casa, dando-lhe os devidos documentos de posses. Alguns dias depois, o senhor Tariq faleceu. Ghafuran Bibi, a irmã do senhor Tariq, revoltada com a venda do irmão a um cristão, alegou que o seu irmão estava doente e não percebeu estar vendendo o terreno e a casa a um cristão, pois se tivesse percebido isso, não o faria, sendo um muçulmano rigoroso como era. Baseada nisto, ela exigiu a devolução do terreno e da casa. Com certeza, o proprietário muçulmano, quando vendeu o terreno e a casinha para o William, sabia que ele era um cristão, pois o William é bem conhecido na sua região. Seja como for, o William recorreu à justiça e, na audiência, o juiz determinou que a compra fosse respeitada porque a documentação da venda estava correta e que a alegação de que o antigo proprietário não venderia a propriedade sabendo ser o comprador um cristão se estabelecia somente em suposição. Inconformada, Ghafuran Bibi reuniu alguns homens e, enquanto William e a mãe estavam na lavoura, eles invadiram a propriedade, incendiaram a casa e a derrubaram, queimando tudo que estava dentro dela, inclusive a única Bíblia de William. William recorreu à justiça contra os incendiários, isto foi no mês passado, mas até agora as autoridades não tomaram nenhuma providência. Até porque a influência da família de Ghafuran Bibi é grande e porque também houve manifestações de muçulmanos apoiando a ação, dificultando-se tomar providências, ainda que existam alguns muçulmanos revoltados, alegando que a lei islâmica protege a propriedade privada. O incidente trouxe à baila o fato de que no final desse mês de abril passado, 7 outras famílias cristãs tiveram suas casas incendiadas por muçulmanos extremistas que alegam estarão sob a maldição de Alá se deixarem cristãos terem propriedades em suas terras. Descobriu-se que nesses 7 casos, após os incêndios, os cristãos sem suas casas, pelo menos um deles, foi obrigado a assinar um documento perdoando os infratores ou ele e a sua família sofreriam retaliações severas. Uma coisa é procurar quem perdeu a sua casa, arrependido ou arrependida, pelo que se fez para pedir perdão, mas outra é exigir perdão sob ameaça. Sabes que em um dos casos, quem determinou a queima de algumas dessas casas alegou, fraudando documentos, que tais cristãos moravam em propriedades suas e que estavam vendendo as casas sem a sua autorização. Paquistanenses cristãos que conseguem deixar o país explicam que esse tipo de atitude por parte de muçulmanos é muito mais comum do que se pensa. São vários os cristãos, por exemplo, acusados de deverem dinheiro a muçulmanos que nunca tomaram emprestados. Os acusadores vão aos juízes com testemunhas falsas que alegam ter presenciado o empréstimo. São várias as situações nas quais o juiz diz: já que vocês cristãos mentem a respeito de Deus, sobre o que mais vocês não são capazes de mentir? Entre o que você diz e o que um muçulmano afirma, eu acredito no muçulmano. Neste caso, o ganho da causa é sempre para os acusadores e é comum eles então receberem permissão de confiscar os bens dos acusados ou fazer com que eles paguem durante anos e anos a tal dívida que, na verdade, não existe. E isso tem colocado muitas famílias cristãs numa situação muito complicada. Não dá nem, irmãos, para nós conseguir imaginar isso, né? Nossas casas serem derrubadas, queimadas, por causa da nossa fé em Cristo. Mas isso está acontecendo, não é na Idade Média, está acontecendo agora, né? Em 2021, num país que se diz moderno. Vamos ter, irmãos, misericórdia dos nossos irmãos e orar por eles, porque é o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus, a única arma que eles possuem, porque os recursos humanos lhes valem muito poucos. A justiça não consegue cumprir o seu papel, mesmo que as leis
no Paquistão, de certo modo, proíbam, né, esse tipo de coisa, mas elas estão acontecendo quase que sempre, não é vez por outra, quase que sempre, de uma forma ou de outra, e quase nada se tem feito. Haja visto a lei da blasfêmia, que tem colocado muita gente na cadeia, unicamente baseado em testemunho, às vezes, de um vizinho que está zangado com um cristão, de alguém que tem inveja do cristão, que quer ficar com as coisas dele, denuncia ele como ele blasfemou contra o profeta Maomé, ou contra o Alcorão, ou contra Alá, e basta uma testemunha para dizer que aquela acusação é verdadeira, e a pessoa vai para a cadeia, e como o caso da outra Bibi, que não tem nada a ver com essa senhora, não é? Que exigiu a casa que não era dela, ficou presa durante 10 anos, acusada de blasfêmia. Ela blasfemou porque ela foi perguntada pela colega se é verdade que nós cristãos ensinamos que só Jesus é quem salva, e ela disse sim, nós cremos nisso, só Jesus é quem pode salvar, e isso foi considerado blasfêmia. Eles agora estão sob liderança do primeiro-ministro do Paquistão, reunindo as 50 maiores nações muçulmanas para impor ao mundo a proteção da lei da blasfêmia. Qualquer atitude que eles considerem em outro país uma blasfêmia contra a religião islâmica, contra o Alcorão, contra o profeta Maomé, significará que esses 50 países muçulmanos vão tomar medidas de represália em termos de comércio e de negócios em relação a este país. Bem, o Senhor nos avisou, né, dos últimos tempos. Oremos, irmãos, em nossos corações por esses nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvor e consagração. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Pastor Valdemir. Lembrar, irmãos, o milagre da contribuição. Não é? Como eu tenho batido nesta tecla, convicto, né, de que estou correto no que estou falando, agradecido profundamente a Deus e aos irmãos pelo que tem acontecido nesses tempos de pandemia em nossa igreja. Não nos faltaram os recursos para estender as mãos aos necessitados, para cumprirmos os nossos compromissos com os nossos missionários. Paulo, quando descreve o dom do Espírito Santo, ele fala do dom da contribuição. Interessante isso, irmãos. Porque o que eu estou sentindo é que os irmãos que estão contribuindo e com isso mantendo a sua igreja, podendo cumprir seus compromissos, é que os irmãos estão se deixando usar pelo Espírito. Estão recebendo o dom da contribuição, estão usando exatamente para aquilo que o dom do Espírito é dado, para abençoar os outros, para abençoar o povo de Deus, a igreja de Deus. Continue assim, meu amado irmão, minha irmã, porque Deus, naturalmente, há de continuar usando a sua vida, abençoando você da forma que Ele achar que você precisa ser abençoado. As contas da igreja estão aparecendo aí, você aproveite a oportunidade para pensar na sua contribuição mais uma vez, nos seus compromissos com missões, porque tudo isso faz parte, na verdade, da nossa vida como igreja, e a igreja é você. Que Deus me abençoe.
Louvemos a Deus com o hino 417, que segurança sou de Jesus. Meu coração exulta no Senhor, pois me alegro em tua libertação. 1 Samuel 2, 1. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos à luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. E assim, rendendo sempre graças ao nosso Deus, eu quero testificar aqui as palavras do pastor Valdemir, quando ele fala que quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estendemos as nossas mãos àqueles que necessitam. Nós temos vivido nessa pandemia aqui na igreja com pessoas da nossa comunidade que têm precisado, e nós estamos acompanhando 3 pessoas, 3 famílias, onde nós estamos dando uma assistência um pouco mais próxima. Então, eu quero dizer a você que você faz parte disso, porque nós já conseguimos internar um menino que acabou de fazer 19 anos na Cristolândia. Estamos acompanhando a sua mãe, dando assistência, e é através dessa oferta, é através desse dízimo que a nossa igreja tem dado a oportunidade da gente estender a mão àqueles que estão voltando para as igrejas, porque têm vindo aqui, escutado a palavra de Deus, nem que seja para escutar um versículo, né? Então, temos testemunhado pessoas dizerem assim: olha, porque eu escutei você falar naquela quinta-feira sobre aquele versículo, eu fui para casa pensando, e eu voltei, eu me batizei, eu entrei nas águas, e isso não tem preço. Mas é através dessa oferta que a gente tem sustentado e dando as mãos uns aos outros dentro da igreja, nós também vamos acolhendo essas pessoas para que o reino de Deus seja
exaltado aí o nome de Deus nesse reino que a gente serve. E esses nossos alvos têm sido alcançados. Porque é para isso que a gente vem aqui entregar as cestas básicas. Nós não viemos entregar as cestas básicas apenas para entregar e eles irem embora. É para que eles sejam reconhecidos por Jesus Cristo também. E que vidas sejam transformadas através da oferta que você está dando. Amém? Vamos estar ouvindo uma oração. Eu vou pedir o Cizinho que esteja agradecendo por essas vidas, Cizinho, também, que nós estamos acompanhando. Tá? Deus amado, Deus grandioso, eu quero mais uma vez agradecer o dom da vida, poder fazer parte, Senhor Deus, do Teu reino, por ter me alcançado os meus irmãos, e hoje a gente aqui, Senhor Deus, prestando culto a Ti, de louvor e adoração, mas, Senhor Deus, recebendo de Ti testemunho de como, Senhor Deus, Tu tem usado o Teu povo. Então, peço, Senhor Deus, que Tu continue conosco, nos dando sabedoria, nos orientando, dirigindo os nossos passos, o nosso caminhar, com a Tua, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, como lemos pela manhã, com a Tua mão de poder. E, Senhor Deus, assim fazendo, estendendo as nossas mãos também para os nossos irmãos e para o próximo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por Tua igreja que tem se mostrado dedicada a Jesus Cristo e por compreender que aqui se fala e se vive o amor de Jesus. Imperfeitos que somos, mas que nós temos, Senhor Deus, aqui buscado viver o Teu amor. Continua conosco nessa noite, falando aos nossos corações, pois oramos então assim agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Em Deus. Continuando agora com um louvor, para exaltar o nome do Deus, com a família Farias de Carvalho. Amigo é muito mais do que alguém para conversar, alguém para abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amigo, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque você é impossível de esquecer. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque você é impossível de esquecer. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar.
impossível de esquecer. Acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus pra sua vida, amiga. Eu oro por você, porque a tua vitória também é minha. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque você é impossível de esquecer. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar, porque você é impossível de esquecer. É impossível de esquecer. E que nós possamos interceder por todos os nossos amigos. Que Deus possa abençoar a família Farias de Carvalho. Viu, Andréia? Já vamos explorar isso nas nossas enquetes também, né? Louvar, além de teatrar. Muito bom. Proclamação e edificação. Hebreus 12, 2a. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Vamos estar agora celebrando a nossa palavra tão esperada, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso irmão Eduardo Borges. Alô? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a segunda etapa, Senhor, da palavra que está sendo falada para o Eduardo, ó Deus, que nós possamos estar com o coração abertos a estar ouvindo, Senhor, e cravando em nossos corações aquilo que é necessário para cada um de nós. Deus, que não seja o Eduardo a estar falando para nós, mas que seja o Teu Espírito Santo, que esteja usando ele para que alcancemos, Senhor, alvos melhores para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Dando continuidade à segunda etapa da reflexão que iniciamos hoje pela manhã, a família e a grande maratona da vida.
de tal maneira que não só aqueles que assistiram, mas aqueles que porventura não ouviram a primeira parte, possam se inserir no contexto do que nós estamos falando. Vimos anteriormente, no tema Grande Maratona da Vida, que precisamos ter alvos, porque eles mostram a direção certa para atingir os nossos objetivos. Vimos também que os alvos exercitam e confirmam a nossa fé. Da mesma forma, falamos que precisamos focar em nossos alvos, sem distrações. Falamos que os nossos alvos têm que produzir esperança em nós. Vimos que nossos alvos têm que ser recompensadores. Não podemos gastar toda a nossa vida sem alvos. Não podemos desperdiçar a nossa vida em alvos fúteis. Por último, precisamos investir nossa vida em alvos eternos. Dando continuidade, este é um questionamento que muitos de nós temos feito durante a grande maratona da vida. Como é que eu identifico se os meus alvos, se os meus objetivos são abençoados por Deus? Vamos apresentar nessa sequência final 4 assertivas, 4 direcionamentos que vão nos orientar para que possamos identificar se os nossos alvos serão abençoados por Deus. O primeiro deles: quando é que os meus alvos são abençoados por Deus? Quando eles estão de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, às vezes, nós escolhemos alvos que nem sempre estão de acordo com o propósito e o plano de Deus. Quantas vezes você já planejou uma viagem, uma aquisição, planejou, colocou como alvo mudar de residência, planejou construir uma nova casa ou uma casa, planejou buscar uma vaga de trabalho, planejou a sua carreira profissional. E esses planos não se realizaram. Ou ainda, foram totalmente mudados. Vejam, eu aqui estou partindo do pressuposto que fizemos a nossa parte com toda a competência, com a inteligência, com raciocínio, com planejamento, com todos os atributos que Deus nos passou na criação. Nós tínhamos quase certeza que atingiríamos esses alvos que eu acabei de falar. Fizemos tudo certo, mas na última hora não se realizaram. Quantas vezes você determinou seguir na busca de um alvo e não conseguiu atingi-lo? Primeiro, a gente precisa entender que, independente da competência como nós planejamos esses alvos, continuamos imperfeitos. A nossa natureza carnal nos coloca na condição de imperfeitos. E por isso, nem sempre o que pensamos, nem sempre o que trilhamos como alvo está de acordo com o propósito de Deus. Salomão, no livro de Provérbios 19, versículo 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem,
Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E por conta da nossa imperfeição, da disparidade entre o que pensamos, da disparidade entre aquilo que trilhamos em relação ao que Deus pensa, aos caminhos de Deus, isso é mais um agravante que pode fazer com que os meus alvos não sejam atendidos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, disse Deus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade para, didaticamente, mostrar que, muitas das vezes, nós temos a certeza que o nosso alvo, que o nosso plano está de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Eu quero falar para vocês que Saulo, ele mesmo, ele tinha um alvo: viajar para Damasco. Como vimos anteriormente na parte da manhã, quando a gente estabelece um alvo, é porque a gente tem objetivos. E o objetivo de Saulo em ir para Damasco era perseguir e prender os cristãos. E não tenha dúvida, Paulo, ele era conhecedor profícuo de toda a lei judaica, membro efetivo e importante do Sinédrio. O seu relacionamento, da sua maneira com Deus, era, segundo o que ele achava, um primor. E quando ele estabeleceu esse alvo de ir para Damasco, com o objetivo de prender os cristãos, perseguir os cristãos, ele com certeza achava que seu plano estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus mudou os seus planos. Meus irmãos, grande parte das vezes em que Deus muda os nossos planos, Ele acaba operando uma mudança em nós mesmos, uma transformação. E foi o que aconteceu com Saulo. Deus mudou os seus planos. Deus interrompeu a sua viagem para Damasco. Com que propósito? Com o propósito de transformar Saulo, um agente de morte, em Paulo, um agente de vida, um propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Deus mudou os planos de Saulo, transformou ele, um devastador de igrejas, num plantador de igrejas. Deus mudou e fez com que Saulo, um perseguidor, se transformasse num perseguido. Paulo. O texto de Atos mostra claramente quando o Senhor apareceu a Ananias e disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu sei que você jovem, você adolescente, qualquer faixa etária, nós, ao longo da grande maratona da nossa vida, temos feito planos, alvos, transformar-se num grande engenheiro, num grande construtor, um grande médico,
um grande cirurgião para salvar vidas. Sei de várias histórias de grandes profissionais que traçaram um plano, que traçaram um alvo, mas que no meio do caminho Deus mudou os seus planos. Médicos, ótimos médicos, que deixaram de salvar fisicamente vidas e que hoje estão nos campos missionários, como instrumentos da salvação de Jesus Cristo. Nós temos vários exemplos. Junta de Missões Mundiais e outras organizações missionárias têm em seus quadros profissionais de alto valor, profissionais extremamente habilidosos e que, sem que ninguém pudesse entender, tiveram as suas carreiras interrompidas e mudadas e hoje estão nos campos, ainda que exercendo as suas profissões, mas agora com um outro tom, uma outra proposta, com um outro objetivo. Paulo disse o seguinte: nós não alardeamos uma autoridade que não temos. Nosso objetivo, disse Paulo, é estar à altura do plano de Deus para nós. E este plano inclui o nosso trabalho aí, com vocês, na igreja de Corinto. Não há dúvida que, se amarmos a Deus e vivermos de acordo com o seu chamado, Ele sempre vai agir em favor dos nossos alvos, em favor dos nossos planos, visando o bem. Há um versículo que constantemente nós gostamos de relembrar. Esse versículo nos traz um consolo, uma paz. Ele está lá no livro de Romanos, capítulo 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. No grifo meu, sabemos que Deus age em todos os alvos, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Interessante é que normalmente a gente recita esse versículo, mas não dá muito atenção à última parte, chamados de acordo com o seu propósito. Eu pergunto a você, marido, esposa, filho, família, já descobriram qual é o seu chamado? Ele age em todas as coisas, todos os nossos alvos, para o bem daqueles que o amam, mas também dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Seus alvos e planos estão de fato, de acordo com o que Deus quis quando chamou você? Não sabe? Não tem certeza? Então ore. Ore e pergunte a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, se desliga. Assim Jesus nos ensinou a orar. Desliga celular, telefone. Conforme eu disse recentemente numa das palestras da União de Casais, se você está com disposição e tem preparo físico, quer subir um monte, sobe, meu irmão. Não tem problema não. Fica lá sozinho. Ora, pergunta a Deus, Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é o propósito que tu tens para mim na minha vida? O que hoje eu sou, o que hoje eu faço, é aquilo que o Senhor queria quando me chamou? Ore, diga para Deus,
Senhor, eu quero fazer o que tu desejas para a minha vida. Mostra-me, Senhor, mostra-me o propósito, o teu propósito para a minha vida. Foi isso que aconteceu quando Jesus apareceu ali naquele caminho para Saulo. Mostrou para ele. E aí, por isso Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, verso 1. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Em segundo lugar, quando é que meus alvos são abençoados por Deus? Quando eles buscam trazer glória para Deus e não para nós. Meus irmãos, se o seu alvo está de acordo com o propósito de Deus, a glória é devida a Ele. Pois alvos abençoados são aqueles que glorificam a Deus. Todas as vezes em que nossos alvos são alcançados, precisamos reconhecer. Não pelos nossos méritos, simplesmente porque fomos usados como instrumentos para a sua realização, e a glória pertence a Deus. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus em todas as nossas ações, em todos os nossos alvos, em todos os nossos objetivos. A nossa família, sua família, a minha família, foi formada por Deus e abençoada para glorificar a Deus. Paulo aos Coríntios nos diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, assim como vocês projetem, exerçam a medicina, façam cirurgias nos hospitais, façam tudo para a glória de Deus. Você que trabalha numa empresa de limpeza, que contribui para a limpeza no nosso município, faça tudo para a glória de Deus. Porque quando nós nos tornamos vasos de barro nas mãos de Deus, aí sim, os nossos alvos vão se tornar tesouros. Não para a nossa honra, não para que possamos estar na vitrine, nos canais do YouTube, com milhares, milhões de seguidores. Não! Para a demonstração do poder e da glória de Deus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Em terceiro, quando é que eu identifico se os meus planos são abençoados por Deus? Resposta: quando eles são motivados por amor. Ah, queridos irmãos, os sonhos e os objetivos de Deus são motivados por uma única razão: o amor. Pelo amor, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O amor de Deus o torna fiel,
benigno, bondoso, paciente e misericordioso. Porque Deus é amor. Acima de tudo, porém, disse Paulo aos Colossenses e aos Coríntios, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que o amor seja o maior alvo de vocês, meus irmãos. Quando o amor é o maior alvo nosso, com certeza, esse alvo, esse plano, esse objetivo é abençoado por Deus. Porque assim permanecem a fé, a esperança, o amor. Falamos na parte da manhã da fé, falamos da esperança e agora falamos do amor, o maior entre os três. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, e serão minhas testemunhas. Meus irmãos, o amor é a diferença marcante entre alvos terrenos mundanos e alvos eternos. A diferença é o amor. Alvos que nós estabelecemos com o nosso ego, em busca de poder, pela nossa presunção, a nossa arrogância, nossa falsa sabedoria, alvos alimentados por mágoas, por raivas, por ódios. O amor nos motiva a nos compadecermos do próximo que está perecendo sem salvação, meus irmãos. A cruz, nosso relacionamento vertical com Deus e horizontal com o nosso próximo, estendendo a Ele, sendo testemunhas até os confins da terra, fazendo discípulos em todas as nações. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: se os nossos alvos fossem motivados pelo amor, não estou dizendo que não sejam, mas vamos fazer esse exercício agora. Se eles fossem motivados exclusivamente pelo amor, qual seria a nossa prioridade? Relacionamento ou realizações? Qual seria? Como marido e mulher, qual seria a prioridade? Relacionamento conjugal, relacionamento no casamento, amor recíproco, atenção, respeito, fidelidade, carinho e a valorização incondicional dos momentos juntos a dois, relacionamento. Ou seria as realizações, a formação escolar, a graduação, não que não seja importante, nosso trabalho, nossa evolução patrimonial, nossos hobbies, nossas distrações, nossos entretenimentos. Qual seria? Você, marido, você, esposa, relacionamento ou realizações? Se nossos alvos fossem motivados pelo amor, o que viria primeiro? Relacionamento ou realizações? Como pais, qual seria a prioridade? O relacionamento com os nossos filhos, a dedicação de tempo e amor para cuidar deles, para dar atenção a eles, para caminhar com eles, para ensinar a palavra de Deus a eles. Ou as realizações? A seu futuro profissional. Se os nossos alvos fossem motivados pelo amor, qual seria a nossa lista de prioridade, meus irmãos? Relacionamentos ou realizações? Como filhos, você, filho, que me ouve, qual seria a sua prioridade? Honrar e obedecer ao seu pai, aos seus pais,
aceitar os seus conselhos, aprender com eles, colocar em prática os seus ensinamentos, ou as suas realizações exclusivas, individuais, seus projetos. Qual seria? Se os nossos alvos fossem motivados pelo amor, qual seria a nossa lista de prioridade, meus irmãos? Pessoas ou coisas? A prioridade seria o relacionamento com as pessoas, socorrer os aflitos, socorrer os necessitados do pão, chorar com os que choram, encorajar os desanimados, visitar os enfermos, orar com e por eles, compartilhar o Evangelho e a salvação de Jesus Cristo com as pessoas. Essa é a opção do relacionamento. Ou seria priorizar as nossas realizações, as nossas conquistas profissionais, as nossas conquistas patrimoniais. Meus irmãos, quando você ama alvos seculares mais do que as pessoas, não tenha dúvida, você vai usar as pessoas para alcançar os seus alvos. Vai pisar nas pessoas, vai desrespeitar as pessoas, vai enganar as pessoas, vai desconsiderar as pessoas, vai decepcionar as pessoas. Eu queria que você prestasse atenção a esta frase e depois ao complemento da palavra de Deus que sustenta o que aí está escrito. Querido, quando falhamos em amar as pessoas, estamos tirando o amor das nossas vidas. Porque, embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quarta-feira o pastor falou sobre isso, Pedro, na carta de Pedro, em que aqueles cristãos daquela igreja sequer conheceram a Jesus. Embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós. Quando falhamos em amar as pessoas, estamos tirando Deus de nossas vidas, porque Deus é amor, e o seu amor em nós se torna cada vez mais forte quando amamos uns aos outros. Por último, quando é que meus alvos são abençoados por Deus? Eles são abençoados quando eles são revestidos pelo poder de Deus. Às vezes, nós nos autorrevestimos de um poder que não temos, um conhecimento falso, alicerçado em mentiras do inimigo. Mas, a bem da verdade, nós não somos nada, nós não temos poder, meus irmãos. Hoje, há vários livros de autoajuda, publicados, cursos. Agora, com a pandemia, diminuiu por conta das restrições, mas até final de 2019, diversos encontros com coaches, terapeutas comportamentais, líderes motivacionais, ensinando: você tem poder para motivar a sua vida. Você tem poder para alcançar alvos. Você tem poder para atingir objetivos, sucesso profissional, ter felicidade, ser disciplinado, ter riqueza, prestígio. Queridos, esta é uma filosofia ou uma ideologia
conhecida como antropocentrismo, onde o homem é sempre o foco principal. Ele não precisa de mais ninguém, apenas ele. Eu não tenho nada contra se você tem tempo, dinheiro, recursos financeiros para participar desse tipo de congresso, desses cursos. Não há problema nenhum. Desde que você saiba, desde que você tenha consciência que não há soluções humanas imediatistas que resolvam, num passe de mágica, problemas de muitos dos que estão ali, problemas psicológicos, problemas crônicos, problemas de autocomiseração, depressão emocional, inconstância, instabilidade de humor. E aí, o que acontece? O grande problema, você pode. Este é o tema da maioria dessas palestras motivacionais. Você pode. Você pode ser forte. Você pode superar suas fraquezas. Você pode ter sucesso. Você pode ser um vencedor. Você pode se transformar numa pessoa organizada, competente. Você pode sair do fundo do poço. Existem até alguns clichês que são usados por alguns desses líderes, do tipo, se você chegou ao fundo do poço, não há mais para onde ir, só para cima. Errado. Há muito mais abaixo do fundo do poço que talvez você não conheça. O apóstolo Paulo, uma vez, se referindo a algumas pessoas da igreja de Corinto, a quem chamou de arrogantes, disse que o reino de Deus não se baseava na eloquência humana, na excelência dos discursos vazios de autoridade, mas somente no poder manifesto no Espírito de Deus. Por isso ele escreveu aos Coríntios, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo nos disse mais, fortaleçam-se, não no seu poder, mas no Senhor, no seu forte poder, sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Você pode, sim, eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo, e não nas minhas próprias forças. Nenhum livro de autoajuda, nenhum coach, nenhum terapeuta ou palestrante motivacional pode lhe dar a força necessária para alcançar seus alvos e objetivos, pelo menos aqueles que são abençoados por Deus. Nenhum deles tem poder de fazer você melhorar. O apóstolo Paulo repreendeu os Gálatas, que apresentavam um retrocesso espiritual e voltaram a crer no aperfeiçoamento do caráter cristão através do próprio poder, através do esforço próprio de obedecer plenamente à lei de Moisés. Paulo chamou esses Gálatas de enfeitiçados. Pergunta a Paulo, em Gálatas 3, 1 e 3. Quem os enfeitiçou? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Lê do engano quem acha que em palestra, em livros, vai se aperfeiçoar com o esforço próprio. O próprio Paulo tinha problemas. Ele declarou que tinha um espinho na carne.
um mensageiro de Satanás que o atormentava. Mas nem por isso ele foi procurar ajuda com Apolo, Barnabé, Ananias, Pedro, Timóteo, ou com algum terapeuta, com algum palestrante. Não. Ele foi direto a Deus. Ele pediu a Deus. Seguiu o caminho certo. Mas olha o que Deus disse para ele. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceberam? Vou ler novamente. Quando Paulo consultou a Deus sobre o espinho que o afligia, Deus disse para ele: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, essas declarações de que eu sou forte, eu não posso nada. O poder de Deus só vai se manifestar na nossa fraqueza. Por isso que Paulo disse: eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu posso atingir alvos sozinhos? Posso, perfeitamente. Temos vários exemplos aí no mundo corporativo, no mundo empresarial, no mundo artístico. Várias pessoas com sucesso na mídia. Mas como é que eles chegaram lá? Através do poder de Deus? Porque se você é muito competente, você pode atingir alvos. Mas na hora da angústia, você estará sozinho. Lembre-se, eu e você não conhecemos o amanhã. Tiago nos alerta. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, então aonde é que nós podemos encontrar o poder para vencer o desafio da grande maratona da vida? Zacarias, no capítulo 4, 6, nos diz: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Por isso, continue na grande maratona da vida, sabendo identificar quais os alvos são abençoados por Deus, confiando nele. Coloque ele em primeiro lugar. Hoje de manhã falamos: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Diz a palavra: confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo, quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Finalmente, na busca dos nossos alvos, meus irmãos,
na busca dos sonhos e objetivos, correndo como filhos de Deus, como famílias de Deus, a grande maravilha, a grande maratona da vida. Não tenha dúvida, se ficarmos olhando para o mundo, vamos ficar aflitos. Quem imaginou uma pandemia como essa? Além de aflição, traz morte. Rumores de guerra novamente naquela região da faixa de Gaza. Corrupção. Quando a gente olha para esse mundo, o único sentimento que vem ao nosso coração é aflição. Então, vou olhar para mim mesmo. Não faça isso. Se você olhar para você, se você acreditar na sua própria capacidade, você vai ficar deprimido e vai precisar frequentar palestras motivacionais. Mas, se olharmos para Jesus, aí sim, teremos acesso ao Pai, teremos descanso, teremos esperança, teremos recompensa. Para alcançarmos os objetivos abençoados por Deus, é preciso manter o foco e os olhos no alvo certo, Jesus Cristo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos hoje de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a grande maratona da vida, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foco e olhos no alvo certo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alvos verdadeiros. Se você quer saber se o caminho que você está seguindo em busca do seu alvo, se nesse caminho seus olhos estão fitos em Jesus, fique tranquilo. Jesus é o caminho. Se você quer continuar a sua grande maratona em busca de verdade e não de mentiras, fite os olhos em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Na sua caminhada, na sua grande maratona da vida, se você quer alcançar um prêmio, uma coroa, não uma coroa de louros que não dura muito, mas uma coroa eterna, então coloque os olhos em Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Finalizando, meus irmãos, gostaria de encerrar com este versículo, agora completo, mais uma vez. Vamos ler juntos? Leia aí, você, sua família, chame seus filhos, chame sua esposa. E diga, reconheça. Paulo disse que não pensava que já tinha alcançado. Nós também ainda não alcançamos, é um processo. Então, faça das palavras de Paulo as suas palavras. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. Amém.
e vamos para a nossa declaração final, também com foco confiante no nosso Deus. Vamos ler Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Valdemir. Sem dúvida, meus amados, um excelente tema para o final do mês da família. A família na maratona da vida e os alvos corretos, né, para que essa maratona seja vencida. Agradecemos a Deus a vida do meu Eduardo, a palavra que ele nos trouxe, a mensagem, né, que ele nos trouxe e que, sem dúvida, merece ser lembrada, estudada, repassada, para que a gente possa, nessa nossa caminhada, prosseguirmos para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, mas que tem a ver, obviamente, como foi aqui colocado, com as escolhas corretas à luz, sempre e acima de tudo, da glorificação de Deus em Jesus Cristo. Que Deus, então, nos abençoe o irmão Eduardo, abençoe o irmão, a irmã que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor para nós vire o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servindo. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno és Senhor, digno és Senhor. Senhor